Beleza, mas afinal de contas, quem sou eu do lado de cá? Quem é a pessoa que está te guiando por essa viagem insana de construir o seu próprio plano e o seu próprio negócio? Eu sou a Cassie Litansky, prazer caso você ainda não me conheça, e nessa aula eu vou te contar um pouquinho da minha história, do que eu já fiz dentro do empreendedorismo como um todo ao longo da minha vida e como que a direção surgiu, como que comecei esse negócio, né? Como que chegamos até aqui e ainda é o começo de uma longa história. Mas vamos lá! Eu sou mãe de 2 meninos, um de 5 e outro de 3 anos. O de 5 anos, meu mais velho, meu primeiro filho, tem paralisia cerebral e epilepsia, e é importante dizer isso porque foi sim um fator fundamental para eu empreender por necessidade e também por escolha, porque eu preciso ficar perto dele, preciso estar perto deles. E também queria fazer algo que pudesse potencializar a conscientização a respeito disso de alguma maneira no longo prazo. Eu acredito que o único sucesso verdadeiro é o sucesso coletivo, porque a gente não pode ter um sucesso individual completo se a gente está vivendo numa sociedade onde todas as coisas são conectadas e elas são interdependentes. Então, por exemplo, problemas que afetam a nossa vida individual, elas têm origem coletiva, como a desigualdade, a poluição, o uso irresponsável de recursos naturais que acabam gerando emergências climáticas, enfim, toda a preocupação que a gente tem em relação ao presente e futuro interfere na nossa vida individual, na forma como a gente desenvolve patologias e tudo mais. Então, as coisas estão conectadas e eu tenho muita confiança nisso, de que o processo ele precisa mudar. Mas como mudar isso, né? Há muitos anos atrás, eu estava na minha cozinha e eu me dei por conta de que as ideias que eu tinha eram muito legais, elas tinham um potencial inovador, sim, só que eu sozinha acreditando nelas não ia dar conta, não ia virar nada além da minha própria cabeça. E eu queria que virasse alguma coisa. Para isso eu precisava de um grupo de pessoas que acreditassem naquilo com a mesma convicção que eu, que estivesse naquele processo junto comigo e a gente pudesse construir juntos um novo futuro. É claro que só um grupinho, né, uma bolha de pessoas não é suficiente, mas isso acontecendo em diversos lugares, de diversas formas, é suficiente. Então, o processo que eu acredito ser o mais sustentável de começar e de ir ampliando ao longo do tempo é você conseguir encontrar um grupo de pessoas, formar esse grupo, fortalecer esse grupo dentro de valores semelhantes, princípios e objetivos similares ali, e você gerar um crescimento sustentável desse número de pessoas vinculadas a uma causa, vinculadas a um movimento. Então, é nisso que eu acredito, é isso que eu estou fazendo aqui, junto com todo o processo da construção de negócios conscientes, e eu acho que essa é uma boa introdução para a minha história, porque sempre foi muito coletivo desde o início. Agora eu vou falar um pouco sobre com o que eu já empreendi, em quais áreas, fazendo o que e como que eu fiz isso. E eu acho importante dizer que eu faço isso desde criança, seja por brincadeira ou por necessidade mesmo. Eu vivi situações bem diferentes na minha vida. Eu tive momentos de passar fome, de viver numa dificuldade real, assim, muito difícil, e momentos em que eu não tive essa dificuldade tão grande, né? Eu tinha o básico ali para viver. Então, nesses momentos de mais escassez da minha vida, de realmente faltar recursos, eu vendia coisas com a minha mãe, a gente fazia coisas e eu saía para vender na rua. Eu vendia chocolate no palito, ovo de Páscoa, saía vendendo casa em casa, rifa, artesanato em EVA, artesanato de tecido, artesanato de madeira, artesanato de arame. Meu Deus, a gente já fez 1 zilhão de coisas. A gente tinha um lugarzinho na nossa casa que tinha uma mesa e aquele era o nosso ateliê. E a gente fazia muita coisa lá e saía para vender porque era o que tinha. Já vendi sacolé, já vendi comida, já vendi muita coisa mesmo. E eu comecei de brincadeira, assim, pegava uma caixa de papelão, ia pra frente do prédio que eu morava e vendia ali uns cartões usados, sabe? Cartões de orelhão que a gente nem usa mais, mas eu tinha uma coleção e eu vendia eles pros meus vizinhos. Ali era uma brincadeira, não era uma necessidade. Depois de passar esse período, eu cresci, né? Me tornei adolescente e ali na adolescência eu engravidei pela primeira vez, né? E quando eu engravidei nesse momento difícil assim da vida, né, você engravidar quando você é adolescente, toda aquela situação familiar, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu estava fazendo faculdade de artes visuais e eu precisava tomar um caminho que me desse dinheiro rápido para eu poder lidar com as questões que estavam vindo. Então eu comecei a empreender
fazendo coisas que eu sabia. Eu comecei a pintar camisetas, e aqui eu tenho um pouco desses registros. Eu pintava camisetas personalizadas para as pessoas, então a pessoa me trazia uma ideia, eu comprava a camiseta para a pessoa, pintava, entregava. Já pintei até tambor nessa época, eu pintava várias coisas. E fiquei um tempo pintando camisetas, foi assim que eu comecei o meu primeiro negócio, inclusive, que foi a Espiralar, que foi mudando muito ao longo do tempo. E também já vendi artesanato na praia, já vendi artesanato para conhecidos, já vendi artesanato em feiras, já botei meu pano no chão e coloquei todas as coisas que eu fazia ali, vendi desenho na praia também. Então, muita coisa eu já fiz assim nesse sentido bem roots, bem raiz mesmo, sabe? De não ter estrutura nenhuma, nem conhecimento sobre vendas, nem nada, mas eu ia lá e fazia, principalmente porque eu precisava mesmo. E daí depois, na faculdade de artes visuais, eu entrei para o ateliê de cerâmica e comecei a desenvolver uma pesquisa na cerâmica, explorando materiais naturais e explorando formas orgânicas. Então, eu comecei a vender cerâmica nessa época também. Eu fazia as peças, queimava no forno da faculdade e queimava também num forno que eu fiz na minha casa e vendia as peças, seja para uso de decoração ou para uso utilitário mesmo, que também tinha algumas peças de cozinha. E aqui nessa época eu comecei a desenvolver uma pesquisa de cerâmica natural e ancestral, onde eu fazia todo o processo em casa, queimava no forno do pátio da nossa casa, que foi feito de barro, a gente fez com a mão também, pegando tijolo velho assim e construindo, e não usava nenhuma tintura química para não gerar poluição, para não gerar resíduo tóxico. Então, durante muito tempo eu fiz esse trabalho com cerâmica. Aqui um pouco da minha pesquisa do mundo que eu estava desenvolvendo ali na cerâmica, tanto com fotografia quanto com a cerâmica. E aí, dentro dessa primeira marca, que foi um grande experimento, foi um grande laboratório assim que eu fiz, tanto de produto quanto de conteúdo, quanto de formatos e público, foi a Espiralar, né? Então eu também comecei a fazer outros produtos que eu considerava naquele momento complementares à ideia de um consumo mais consciente, de uma sustentabilidade, uma ecologia na vida, que era o foco da marca. Então eu fiz produtos lixo zero, eu fiz produtos naturais e comecei a trazer outras coisas para dentro da marca. Quase desenvolvi um e-commerce nessa época também, mas fui barrada por possibilidade financeira mesmo, não estava conseguindo expandir no momento. Vendi bucha vegetal também, vendi bolinhos coloridos no centro da cidade. Eu fazia de tudo, gente. Empreender para mim sempre foi a saída que eu encontrei para conseguir viver, sobreviver, né? Porque na maior parte das vezes é assim. E eu sempre buscava fazer de um jeito criativo, de um jeito afetivo, do jeito que eu gostaria de receber aquela experiência também. Bom, aí depois de ter o meu primeiro filho, eu fiz um sling para mim usar com ele, que é esse o da foto, e ficou muito bom, eu usei muito e as pessoas começaram a me perguntar e eu compartilhava muito nas redes sociais também o que eu vivia, o que eu fazia, e eu fiz alguns para vender também, mas não dei muito segmento ali, vendi os que eu tinha e não fiz mais. Então aí era uma característica do meu passado que eu fazia tudo que eu fazia para mim, eu fazia a mais para vender também, entendeu? Até brinquedos confeccionados à mão com resíduo descartado de estofaria eu fiz. Então, assim, era muita coisa mesmo que eu já fiz, muita coisa que eu já fiz, tanto de produto físico quanto de experiência que eu já vou contar, mas eu fazia sempre nessa intenção, tipo, vou fazer porque eu preciso de grana e também porque eu tô fazendo pra mim, então eu já faço um pouco a mais e encontro uma forma de vender isso, né? Também já participei de grupos de dança, a minha mãe é professora de dança e também desenvolveu uma pesquisa nessa área, então eu sempre dancei desde criança. A gente fazia viagens para festivais aqui na região do Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, de onde eu sou, e a gente fazia essas viagens muito assim e fazia as apresentações. Tem uma apresentação que eu tive com meu filho no palco, eu já fiz 2 vezes com ele no palco, então a gente tava sempre na função, o que me ensinou muito sobre improviso, sobre produção, sobre processos e lidar com a pressão também. Já participei de musical também, fazendo a Marilyn Monroe no musical, e aqui tem uma foto muito real das nossas viagens, porque era assim, a gente dormia no caminho. Já tive cabelo colorido de todas as cores que você pode imaginar, já tive piercing e tudo. Enfim, e aqui a gente tava numa outra fase ali, eu também já estava grávida, e
a gente fazia performances, né? A gente desenvolveu também um pequeno grupo ali de pessoas e a gente fazia performances na rua, no teatro e em vários lugares da cidade. E essa aqui foi uma performance de 12 horas que a minha mãe estava protagonizando ali. A gente deu toda a assistência de produção, assistência técnica, assistência sonora e a proteção dela, porque era bem no centro, assim, onde passava o maior fluxo de pessoas, e essa performance durou 12 horas. E eu botei a foto do dinheiro em cima do papel porque era o Dia Internacional da Dança e a gente fez essa performance como uma forma de trazer a arte para a rua, porque a gente queria que as pessoas pudessem ter acesso àquilo e não só quem podia pagar para ir no teatro, né? Então essa questão das causas sociais sempre foi muito forte para nós aqui. Só que a gente não pediu nada, a gente não pediu dinheiro nenhum e as pessoas simplesmente deixaram e pessoas ficaram ali o dia inteiro, desde manhã até a noite, quando a gente encerrou, assistindo a performance o tempo todo. Então foi uma experiência incrível que a gente viveu e, enfim, essa primeira performance, inclusive, era meu aniversário quando a gente fez. E a gente confeccionava as roupas, a gente fazia maquiagem, a gente pensava no conceito da performance, a gente fazia tudo mesmo, era muito manual, muito artesanal, assim, o processo. Também a gente já teve um grupo musical, muita coisa, eu disse que é muita coisa, já fiz de tudo. A gente já fez um grupo musical também, apresentações, isso aqui é num casamento de um casal de umbandistas, 2 homens umbandistas, a gente fez a apresentação nesse casamento, a gente fazia apresentações em feiras, a gente fazia ensaios na nossa casa e eventos também no ar livre para poder reunir as pessoas e desenvolver ali coisas juntas. Então sempre pensando na experiência, né? A gente sempre pensou muito na experiência que a gente estava gerando através de qualquer coisa que a gente estivesse fazendo. E aí, ainda dentro do universo de experiências, esse era o pátio da nossa casa e, como você pode ver, acontecia muitas coisas diferentes nele. A gente fazia ensaios e eventos diurnos, a gente fazia o aniversário do nosso filho, tudo produzido por nós mesmos, tudo mesmo a gente fez. A gente fez uma arquibancada aqui, o tema era circo, e a arquibancada era com plásticos de mercado reciclados que eles botavam fora. A gente catava do lixo ali, reciclava e montava os bancos para as pessoas, e lá atrás o nosso forno de cerâmica, para não dizer que é mentira. E a gente fazia também, nesse universo das experiências, rodas de conversa na fogueira. Essa aqui foi numa virada de ano novo, num retiro que a gente fez aqui no Jardim das Esculturas, no Rio Grande do Sul, também um espaço de conhecidos nossos, que a gente fez ali aquela conexão no momento. E a gente conduziu nesse evento tanto a roda de conversa da virada, com música, com meditação, com processos diversos ali de presença, tanto quanto a uma vivência de movimento, de dança e uma experimentação de cerâmica. E nessa fogueira a gente estava queimando as peças de cerâmica que a gente fez na oficina de cerâmica no início da manhã. Então a gente fez vários processos onde as pessoas dentro do evento estavam junto nos momentos e passando pela experiência do início ao fim junto com a gente, assim, foi muito legal. Aqui também mais um registro da vivência de movimento. Então em todos os momentos que a gente guiava, assim, né, se era um ou outro que estava na frente daquele momento, então eu ficava mais à frente do momento da cerâmica, porque era o meu maior conhecimento ali da parte técnica da cerâmica. Minha mãe ficava mais à frente dos processos onde tinha a dança e o movimento corporal, e o Nicolas cuidava mais da parte do fogo. Então a gente formava ali um grupo que era a família Cosmos naquele momento. Família Cosmos é um nome que a gente deu, né, para essa nossa conexão. E o resto, né, quando um não estava na frente, os outros estavam dando suporte para aquilo. Então, em todos os momentos dessas vivências em que eu não estava bem à frente, eu estava dando suporte também, e todo mundo junto fazendo de forma colaborativa. Também já participei de peças de teatro, aqui com um grupo de amigos que eu fiz, ou já tinha também, nos conhecemos, a gente ensaiava de madrugada e fazia aqui minha mãe também, amigos, e o diretor da peça
peça também era um amigo muito, muito massa meu, assim, do teatro. E a gente fez essa peça nem me lembro qual ano agora, mas foi A Pomba Enamorada. Também já participei de peça de teatro, já fiz teatro por muitos anos, aulas e vivências, experiências de teatro. E essa peça foi uma experiência muito imersiva, porque a gente fez um período curto de tempo e a gente ensaiava de madrugada para entregar a peça na metade do ano, assim. Foi bem intenso, foi muito forte a experiência com o personagem, o que me trouxe uma coisa bem legal, assim, para dentro do trabalho que eu faço hoje, que é de vestir o personagem, que eu sou também, mas entendendo que naquele momento eu sou daquela forma e eu preciso performar daquela maneira, sabe? Então foi bem legal nesse sentido. Já aprendi malabares, já participei de organizações de festivais, tanto na parte da decoração, criando as peças mesmo, né? Que nem esse lobo, o espaço, ajudei a montar. Fiz a pintura toda do lobo, aqui eu era um arco-íris ambulante na época, e também na manutenção do espaço, né? Porque aqui tinham os eventos, os eventos programados dentro do espaço, e eu ficava ali também dando suporte naqueles lugares. Aqui eu era um grande arco-íris ambulante, como eu já falei, então sempre buscava fazer experimentações artísticas, não tinha vergonha de sair na rua toda pintada, toda colorida, não tinha vergonha de abraçar o cachorro dos outros. Aqui a gente já fez vários encontros de malabares, de experimentação, encontros de coleta de lixo na praça, várias coisas a gente já fez, assim, de experiências mesmo. Também participei de um grupo aqui na cidade de Santa Maria contra a violência obstétrica, porque o meu primeiro filho, ele tem paralisia cerebral por conta de uma violência obstétrica no parto. Então foi bem foda tudo que aconteceu e automaticamente eu me vinculei àquele grupo e foi incrível porque a gente conseguiu, através de muita reunião na Câmara de Vereadores, na rádio, entre nós, articulação mesmo, a gente conseguiu mobilizar algumas coisas importantes aqui na cidade. Também fizemos ao longo desse tempo o projeto Guardiões do Amor, que tem uma história muito forte, assim, porque a minha mãe teve um relacionamento abusivo quando eu era criança e durante 3 anos a gente morou com essa pessoa e era abusivo pra ela também, era abusivo pra mim e depois de muito tempo essa pessoa ficou muito mal, completamente sozinha, assim, ficou morando na casa em que ela tinha, na casa dela, da família dela, da minha mãe no caso, e começou a acumular coisas, acumular lixo, acumular objetos e acumular cachorros. E cachorros não são objetos, né? Então eles se reproduziram inconscientemente e em massa, eles viviam em condições muito precárias e a gente ajudou, né? A gente teve que ajudar pelos cachorros e pelo espaço também. Então a gente fez o projeto, a gente conseguiu de 60 cachorros que tinha naquela casa, cuidados, né, por uma única pessoa, a gente conseguiu doar mais de 20 cachorros. Através desse projeto, a nossa casa era um lar temporário, então mesmo com 2 filhos, a gente fazia todo o processo de castrar, de cuidar do cachorro, de encontrar um lar para o cachorro. Então toda a criação de conteúdo, toda a divulgação, todos os eventos, todo o cuidado, foi um grande projeto mesmo, que a gente já encerrou, mas foi um envolvimento muito intenso que a gente fez. Foi bem liderado por mim no processo, mas tinha mais de 10 pessoas envolvidas. A gente fazia revezamento de amigos na nossa casa para cuidar dos cachorros, para cuidar das demandas, porque tem que levar para passear, tem que limpar cocô, tem que cuidar quando se machuca, enfim, muitas questões, né? Então, a gente também criava os produtos, então também ajudava a fazer os produtos para vender e reverter em castração para os cachorros. Então, era uma grande função, mas que a gente conseguiu ajudar quase metade daqueles cachorros fazendo tudo sozinho, sem nenhum dinheiro, sem nenhum incentivo além dos nossos amigos e da nossa vontade de fazer acontecer. E aí aqui a Espiralar, a marca que eu comentei que eu tive, né? Então criei muito conteúdo durante um tempo, durante 2 anos.
e a gente teve uma mobilização incrível aqui na cidade, principalmente na região aqui de Santa Maria, porque foi um negócio muito local, era de produtos físicos, então foi muito presencial em eventos, em feiras também, a gente estava sempre presente. E eu tenho a sensação de que eu comecei a focar muito nesse movimento, mas depois de um tempo a coisa foi além de mim, sabe? Então é muito legal ver que mesmo eu tendo parado com a marca, as pessoas que foram tocadas por ela continuaram fazendo e propagando essa ideia. Esse perfil ainda tá disponível no Instagram e no Facebook, então se você quiser ver, fica à vontade. Aqui muitos dos conteúdos, alguns dos, né, que eu criava no Instagram, já fiz evento presencial também com esse negócio sobre minimalismo, mudança de hábitos, sobre ecologia, como a gente reverter o dano que a gente causa, né? Encontrar um propósito e tudo mais. E aí, durante todo esse período, eu também sempre fui uma cria do digital, pode dizer assim. Eu sempre tive acesso à internet de qualquer forma que ela seja, né? Seja com um computador usado, um computador emprestado, com celular, enfim. Eu sempre tive acesso. E eu sempre compartilhei, eu sempre gostei muito de comunicar, eu me vejo como uma comunicadora. Então eu compartilhei muito de todos esses processos na minha página do Instagram, no meu Facebook na época, e também fui concentrando ali vínculos, que foi o que me impulsionou para começar a direção, de fato. Aqui tem alguns dos muitos conteúdos, e esses conteúdos no meu Instagram pessoal, eles também marcam fases da minha vida, marcam fases de coisas que a gente fez e vivenciou e processos pra gente chegar até aqui, então é bem legal guardar esse álbum de fotos assim pra relembrar. E também foi através do meu perfil pessoal e da minha marca pessoal ali no processo, né, que eu fui consolidando a ideia de ter a direção, porque todas essas experiências me deram muita bagagem prática do empreendedorismo, de aprender com erros e alguns acertos, também para desenvolver uma marca no digital. E como todos os projetos e todas as marcas que eu levei para frente ali, eles tinham sempre uma presença digital, seja para vender, para conscientizar ao mesmo tempo ou para arrecadar recursos para ajudar alguma causa, eu tinha aquele contato de criação de conteúdo, de presença digital muito forte. Então eu comecei a direcionar a minha carreira para isso de forma consciente e intencional, sabendo que era para esse caminho que eu queria seguir e que eu sabia que naquele momento ia fazer mais sentido para minha vida e porque eu podia dar conta, né? Eu percebi que para mim estava ficando muito pesado criar produtos físicos e eu precisava digitalizar mais a minha produção, porque com 2 filhos eu não estava dando conta, não estava tendo o retorno que eu precisava ter para ter uma vida com qualidade. Então eu comecei a direcionar isso e através do meu perfil pessoal, né, da minha presença digital pessoal, sem a empresa ainda, eu comecei a ter clientes de consultoria dentro da minha área que eu trabalho hoje, que é a presença digital e os negócios, né? Então, e essa mudança de carreira ali dentro do empreendedorismo ainda assim me ajudou muito a começar a direção, me deu recursos, me deu bagagem, me deu cliente e me deu foco, me deu um pequeno espaço no mercado para que eu começasse a direção com muito mais segurança e potência. E aí comecei. E aqui tem um pouquinho do que eu acredito muito, assim, que eu tenho 1000 braços, eu faço 1 zilhão de coisas, mas eu simplifico o máximo que eu posso para eu conseguir fazer, que é isso. E um pouco da nossa vibe também, que tudo que a gente faz, a gente busca uma forma criativa de olhar para aquilo e isso acaba trazendo mais retorno, um retorno mais rápido dos nossos objetivos. Então, por exemplo, isso aqui foi umas fotos que a gente fez com o celular, muito simples, para vender essa máquina de costura que eu não ia mais usar no brick do Facebook. Então, tipo, eu ia vender num grupo de usados uma máquina e eu poderia simplesmente tirar foto da máquina na mesa, mas a gente decidiu fazer um pequeno editorial ali no quarto mesmo, de tirar a foto, de fazer aquilo ser um pouco mais interessante. E a gente vendeu muito rápido. Bom, e aí eu comecei a direção. A gente começou, eu e o Nicolas, somos cofundadores, sócios na direção. Começamos em 2020
simplesmente, no primeiro dia do ano a gente decidiu, não é isso, depois de conversar muito a gente falou, vamos lá, vamos fazer, essa é a ideia, é pra isso que a gente vai, a gente começou a botar o nosso plano em prática. E na metade do mês a gente já tinha o CNPJ da empresa, a gente já foi, já fez, já começou nosso conteúdo e já fechou primeiros clientes no primeiro mês mesmo dentro da direção. E aqui um pouco dos primeiros conteúdos da direção, e aí também a gente começou um blog e tem muito conteúdo lá no blog, tem o canal no YouTube com muito conteúdo também, os cursos, e aqui deixo essa imagem para fechar, porque depois de tudo isso não é nem 50% da história da minha vida que ainda tem para acontecer, uma coisa para mim ficou bem forte até aqui, assim, que são as marcas que a gente deixa nas outras pessoas, né, e como a gente é lembrado por elas. E a gente sempre teve a preocupação, eu especialmente, de deixar uma marca positiva, de fazer com que a pessoa tivesse algo para guardar daquilo, sabe, que ela pudesse passar pela experiência, que ela pudesse comprar um produto, que ela pudesse, sei lá, ter uma conversa comigo, que seja passar por mim na rua. Durante muito tempo eu distribuía umas mensagens motivacionais assim, desenhadinhas na rua também. Então eu sempre tive essa preocupação de que as pessoas pudessem ficar com o resíduo positivo do contato comigo e com qualquer coisa que eu tivesse envolvida. E esse livrinho eu fiz manualmente, muito simples assim, para dar de lembrancinha no chá de bebê do meu primeiro filho. E essa foto um amigo meu me mandou depois de muitos anos daquele chá de bebê, dizendo que ele ainda tinha e que ele ainda abria o livrinho numa página aleatória todo dia para ver qual palavra ia sair pro dia dele. Então, são coisas que não tem preço, que não tem explicação além de todo o trabalho intencional que é feito. Enfim, é muito bom poder compartilhar um tanto dessa história que eu vivi e que me guia e que me trouxe até aqui hoje e que me faz me sentir preparada para te conduzir nessa jornada comigo. É isso, e eu quero te chamar também para comentar aqui embaixo, deixar nos comentários em qual ponto da minha história você se identificou. Se você quiser contar um pouco mais sobre a sua história, eu vou amar saber, eu vou amar te conhecer também. É isso, e até a próxima aula. Espero que esse vídeo tenha te inspirado de alguma forma. Me diz aqui nos comentários se você gostou, se inscreve no canal para receber os próximos, e é isso, até a próxima!